O desprezo pela palavra é algo que nós vemos constantemente, nos deparando com o mundo afora. O problema é enxergar pessoas que se dizem cristãos e estão desprezando essa palavra que é nossa única regra de fé e prática. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia, clamando ao Senhor por entendimento, pedindo para que Ele ilumine nosso entendimento e que não sejamos nós que vamos desprezar essa palavra. Que o Senhor possa direcionar nosso entendimento, abrir nosso coração, iluminar os nossos pensamentos, para que não sejamos profanadores do Teu nome. Bom dia a todos, bom dia Edu, bom dia Mari, bom dia Silvia, bom dia Pamela, bom dia a todos que estão chegando aí. Mais um dia que nós temos a oportunidade de meditar nessa palavra, mais uma semana que se inicia. Vamos agradecer por mais uma semana, mais uma oportunidade de ver a glória de Deus sendo manifesta. Nós estamos no Salmo 119, verso 139. Olha o que diz a palavra de Deus. Sou tomado de indignação, pois meus inimigos desprezam tuas palavras. O salmista aqui aponta justamente por essa indignação. Ele manifesta nos versos anteriores os estatutos de Deus como perfeitos, confiáveis, e sendo perfeito e confiável, natural é dar indignação diante das atitudes dos seus inimigos, de maneira que eles sempre desprezam a palavra de Deus. Lembre-se que esses inimigos ali eram eminentes, né? Imagina que eles viviam esse tempo de perseguição, povos guerreavam contra povos. Hoje as pessoas tomam como inimigos pessoas completamente distintas. Eu não vejo essa questão de termos inimizades, mas aquelas pessoas que desprezam a palavra de Deus naturalmente se tornam pessoas que nós devemos prestar muita atenção na vida delas, porque elas são potenciais pessoas a serem chamadas por Deus. Nós temos que pregar o evangelho a elas, mas nós não podemos concordar com todo este desprezo que há na palavra do Senhor. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos quem são aqueles do quais o Senhor chamou, mas nós não podemos colaborar com o desprezo da palavra. E como nós fazemos para não colaborar com o desprezo da palavra? Nós fazemos o que nós estamos fazendo agora, meditando nessa palavra, pedindo para que o Senhor nos ilumine, crendo que essa palavra é nossa única regra de fé e prática, conhecendo cada dia mais os caminhos do Senhor, mediante essa palavra que visa fazer com que possamos viver de maneira que o nome dele seja glorificado. Então que a gente seja tomado de uma indignação santa, assim, por aqueles que desprezam a palavra, assim como o salmista disse. Porque é necessário que as pessoas obedeçam, mas nós sabemos que não dá para elas obedecerem meramente por uma vontade natural. Somente Deus agindo de maneira sobrenatural dentro desses corações, para que eles possam, assim, então, obedecer aquilo que antes era completamente desprezível. Assim foi conosco e assim será com todo ser humano. O ser humano um dia está morto em seus delitos e pecados. No outro ele pode estar completamente vivo, trazido das trevas para a luz pelo Divino Espírito Santo. Nós não sabemos os desígnios do Senhor, a hora do qual Ele irá manifestar seu glorioso poder, mas nós sabemos que Ele irá despertar todos aqueles do quais Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos que isso é algo que Ele irá cumprir, então nós descansamos, que possamos ter paciência e crer no agir de Deus. Vamos para cima, é isso mesmo. Agora nós vamos continuar os 4 capítulos do dia. Esses 4 capítulos que agora nós encerramos o 4º livro do Antigo Testamento, ou seja, estamos quase terminando o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco?
Você saberia dizer de cabeça já? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e o último, Deuteronômio. Então, terminamos os 27 e agora nós estamos no quinto livro do Antigo Testamento. Quinto de 39. Os outros são um pouco mais curtos, né? 5 primeiros livros, que é determinado, chamado como lei, é de primordial importância para a compreensão de toda essa história de favor de Deus sobre esse povo. Leiam com muita atenção, você que não leu ainda, que você possa se dedicar, se empenhar, para poder enxergar a história de uma maneira um pouco mais profunda. Nós não podemos desassociar o Antigo Testamento do Novo, tá? Lembre-se que o Antigo Testamento era as sombras, do qual o Novo agora é a realidade. Abram ali em Números, capítulo 36. E vocês foram ao culto ontem, foram prestar culto ontem. Muito bom, né? O dia do Senhor é o dia que a gente reflete um pouquinho mais, que a gente traz à memória os motivos que nos dão esperança. O capítulo 36 é o encerramento. Eles terminam antes falando acerca da divisão do sorteio, e no entanto eles abordam aqui a questão das mulheres, né? As mulheres do quais elas herdariam uma parte de terra, e essas mulheres deveriam justamente ter relacionamento somente com pessoas israelitas. Então elas deveriam seguir a ordem do Senhor. E é muito interessante porque mais uma vez nós vemos aqui a defesa do Senhor tratando as mulheres de maneira completamente contrária do que a época tratava. Nós vemos a preponderância do Senhor em valorizar a mulher de uma maneira completamente especial, onde o mundo sempre teve um desprezo. Nós vemos desde o começo da história o Senhor sempre guardando a mulher, da mesma forma que nós cristãos deveremos fazer, entendendo que a mulher é parte, corpo do meu corpo, entender que ela é uma parte preponderante da nossa vida. Então leiam com bastante atenção e vocês entenderão essas questões que são bem peculiares. Nós já abordamos sobre isso no Novo Testamento. Só gostaria de terminar lendo o verso de número 13 do capítulo 36, que diz assim: esses são os mandamentos e estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, para o lado oposto de Jericó. Terminando dessa forma a trajetória de 38 anos. Vocês leram 36 capítulos que representam 38 anos. Você lê em... não sei quanto tempo você demoraria para ler esses 36 capítulos, mas você estaria lendo uma história de 38 anos. Imagina todas as coisas que aconteceram. Essas daqui são as coisas que foram registradas, mas nós não conseguimos sequer imaginar nem supor todas as coisas do quais o Senhor fez para guardar este povo. Nós vamos entrar agora em Deuteronômio. Deuteronômio, que é bem interessante, que é a segunda lei, né? É a segunda lei chamada, mas não se trata de uma segunda lei. E se trata, sim, de uma repetição. E ele traz de maneira resumida alguns aspectos. É muito interessante, é muito belo. Eu gosto muito de ler Deuteronômio. Então, observe com muita atenção, tá? O capítulo 1, vocês já vão verificar o tempo de travessia. O tempo de travessia é muito interessante. Por quê? Quanto tempo vocês imaginavam que demoraria para eles fazerem o trajeto do qual foi mencionado ali em Números? Esse trajeto de 38 anos.
Quanto tempo vocês imaginariam? Coloque aí, quanto tempo vocês imaginariam que uma pessoa conseguiria atravessar? Vocês talvez não fazem ideia. Mas vamos ler o texto e mostrar o que ele aponta. Olha o que diz. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel, quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tófel, Labã, Hazerote e Dissabe do outro. Normalmente são necessárias apenas 11 dias para viajar do monte Sinai até Cades Barneia, no caminho do Monte Seir. Ou seja, de Sinai até Cades Barneia, 11 dias. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, do primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou o Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Hesbom, e Endre, derrotou Og, o rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a explicar as seguintes instruções. Observe que, então, um percurso de 11 dias demoraram 40 dias. 40 anos depois. Assim é o povo que desobedece a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós ficamos paralisados, andando em círculos. Se você tem desobedecido a Deus, que você possa tomar consciência agora da vontade de Deus, que é manifesta simplesmente pela sua palavra, e compreender como que ele age, como que ele fala, para que você não fique tanto tempo andando em círculo. Nós quebramos a cabeça. A minha vida, por exemplo, eu andei por milhares de anos, parece, em círculos, justamente por não obedecer a sua palavra. A palavra visa resguardar o ser humano. Ela não visa simplesmente prender e restringir o homem. A palavra nos dá liberdade. Liberdade sabendo a maneira como nós devemos agir. Adão e Eva eram livres? Eles poderiam fazer o que eles queriam? Sim ou não? Coloque aí. Coloque aí o que você acha. O que vocês acham? Adão e Eva eram livres? Vocês vão verificar que a liberdade está em fazer o que quer. O ser humano pode ser livre? Nenhum ser humano nunca vai ser livre. Mas, neste caso, que nós associamos a Adão e Eva, eles não eram livres por qual razão? Porque eles tinham uma obrigação. Eles tinham uma obrigação de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então, a resposta é que eles não eram livres, né? Mas no sentido de liberdade, que nós podemos abordar a questão de livre-arbítrio, de tomar decisões, está atrelado ao quê? Está atrelado a não existir uma força que o incline de maneira contrária. Quando nós falamos de livre-arbítrio, que nós falamos, eu sou livre. De fato, você é livre, você toma suas decisões, você é um ser racional, pensante. Mas nós somos escravos daquilo que nos domina. No caso, o ser humano dominado pelo pecado. Adão e Eva não eram dominados pelo pecado, porque ainda não haviam cometido o pecado. Literalmente, eles poderiam satisfazer a vontade de Deus, mas eles não eram livres porque eles tinham que satisfazer a vontade de Deus. Então manifesta justamente que Deus cria uma criatura que é completamente dependente dele. Se Deus é o Criador, toda criatura não é autônoma. Ela é automaticamente criada e dependente. Então, eles eram livres no sentido de não possuírem inclinação para o mal, mas eles já estavam completamente subjugados à palavra de Deus. Hoje, nós somos livres? Não. Nós não somos livres porque nós somos inclinados ao pecado. Todas as nossas decisões são dominadas pelo pecado. Nós não conseguimos agir de maneira boa, a não ser se Cristo interfira na nossa realidade e mude essa nossa inclinação. Todos os nossos desejos são malignos até que Cristo invada e nos transforme em algo bom. Olha que interessante, você vai olhar e falar assim, mentira, não tem sentido, porque eu conheço pessoas que são ruins e fazem coisas boas.
porque Deus age na vida delas. Elas não agem por si só. E as coisas boas delas visam simplesmente glorificar o nome delas. E uma coisa boa em si não é que glorifica seu próprio nome, mas o que glorifica o nome de Deus. Você vai falar, eu conheço pessoa que é completamente boa, é mais crente do que muito crente. A pessoa só é cristã se ela reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está olhando para as pessoas se comportando com padrões morais como isso fosse suficiente. Isso daí é uma inverdade, tá? Então, no final das contas, ela também pode ter várias atitudes que parecem ser boas, mas as finalidades, nós sabemos que, ainda que não reluza aos nossos olhos, o Senhor sonda esses corações e Ele sabe que não passam de trapos de imundícia, justamente como nós apontamos. E nossas atitudes, no final das contas, também. Ainda que atitudes boas, aparentemente aos olhos dos outros, até mesmo ao nosso, elas são contaminadas por milhares de pecados, mas ainda assim elas glorificam a Deus, porque nosso corpo agora pertence a Ele. É muito interessante se lembrar disso, porque nós vemos que ali Adão e Eva, quando pecam, toda a humanidade se corrompe, Gênesis 3, e partimos agora justamente desse processo onde o homem é completamente depravado, ele não consegue escolher a Deus. Vocês viram que o homem não escolhia Deus, o homem constantemente estava se queixando. Deus, dessa forma, mediante o agir do seu Santo Espírito, age na vida dessas pessoas. Vocês viram milhares de pessoas do quais Deus derramou o Espírito sobre eles para que eles se tornassem capazes de executar a sua soberana vontade. Deus é soberano, e que vocês possam enxergar justamente isso. Agora, nós estamos justamente debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia que Deus agora entrega seu Espírito Santo, de maneira que Ele remove essa inclinação ao pecado. Não remove, né? Pelo menos apazigua, porque nós continuaremos ainda sujeitos a falhas. Nós poderemos eventualmente olhar para essa realidade como uma realidade temporal, porque haverá um tempo em que nós não teremos a possibilidade de pecar. São 3 tempos. Gênesis, onde o homem poderia não pecar. Agora, que nós vivemos agora depois de Gênesis, onde o Espírito Santo já habita em nós, onde o homem não pode não pecar. Todo homem peca em palavras, ações, pensamentos. E o terceiro tempo, que quando habitaremos com o Senhor, onde nós não pecaremos. Então, esses 3 tempos devem ser completamente compreendidos na nossa mente. E sabendo que se pecarmos, existe um advogado justo e fiel para nos defender. Então, olhe sempre para Cristo, que você não vive em pecado, que você seja obediente, que você saiba que essa travessia é um processo do qual o Senhor está te carregando. Que você possa glorificar o nome de Deus o quanto antes, tomando consciência das suas palavras. Nós não somos salvos porque nós obedecemos uma lei, mas por sermos salvos, nós agora obedecemos em gratidão a Deus, como forma de reconhecendo o Senhor como soberano em nossas vidas. Nós obedecemos aquilo que foi escrito, sabendo que visa justamente guardar nossa vida e proteger quem nós somos e glorificar o nome de Deus. Estão entendendo isso, né? Espero que estejam, porque é um ponto primordial para a compreensão do Evangelho. Vocês vão verificar ao longo deste primeiro capítulo, eles são ordenados a deixarem sua terra, que vocês já leram muito bem. Depois vocês vão ver a nomeação de líderes ali, que é chamada a pirâmide de Jetro, né? Quando Jetro, o sogro de Moisés, começa a falar com ele e concede justamente essa ideia. Ele começa a estabelecer os líderes e as pessoas responsáveis. Espiões que vão fazer o reconhecimento de terra quando eles já chegam. Quando eles chegam perto da terra, eles vão fazer o reconhecimento. Nós vemos que as pessoas proferem um relato da terra que é completamente distinto daquilo que era. Dos 12 que estavam, somente Josué e Caleb, que daí não foram punidos. No entanto, todas as outras pessoas, eles não tiveram a oportunidade de adentrar a terra prometida como uma punição do Senhor.
Leiam com muita atenção, porque é como se fosse um resumo. Daí, se você tiver dúvida, você vai ter que ir lá nos textos que são paralelos e ler de maneira talvez um pouco mais abrangente, se você não leu ainda. Se você já leu, eu creio que ainda esteja fresco na sua memória. O capítulo 2, ele já manifesta mais uma vez como que foram essas andanças. Vocês vão verificar as mãos do Senhor ali guardando aquele povo, ele prometendo guardar determinados povos que estavam ali também, para que não fossem tocados naquelas terras, pedindo para que destruíssem outros locais. Leia com muita atenção. Vocês devem se atentar ao endurecimento do coração, ali no verso 30 do capítulo 2 de Deuteronômio. Olha o que diz: Mas Seom, o rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Nós vemos o Senhor como soberano sobre todas as coisas. O Senhor endurecendo esse coração não significa que essas pessoas eram boas, mas sim que Deus entrega a ele a si mesmo e que ele também faz com que esse coração se torne endurecido para que a sua vontade seja manifesta sobre os seus filhos. Vamos continuar lendo. Olha o que diz no 31. Então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego o rei Seom em seu território. Agora comece a conquistar sua terra e a posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós. Então Deus havia endurecido o coração e depois Deus entrega aquele povo a eles. Olha o que diz: E matamos ele, seus filhos e todo o seu povo. Um extermínio por completo, justamente, daquele povo que se rebelou contra o Senhor. Verso 34 diz: Conquistamos todas as suas cidades e destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. E ainda ficaram com os despojos, tá? Vocês vão verificar ali mais uma conquista a partir do 36, que diz: Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Deus ordenava, eles caminhavam e cumpriam conforme a vontade do Senhor. No capítulo 3 vocês vão ver também a vitória sobre Og e Bassã, onde mais uma vez Deus entrega o povo nas mãos dele. O povo é aniquilado completamente, sem restar nenhum sobrevivente. Deus executava seu juízo por intermédio do seu povo. Olha o que está escrito no verso 6 do capítulo 3. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens, mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. É muito interessante você olhar também essa questão de Og, que ele era um gigante. A cama que ele deitava tinha 4 metros. Então isso é transcendental, assim, imaginar essa realidade, né? Depois continua com a divisão de terra e Moisés sendo proibido de entrar na terra prometida. Quando ele termina aqui termina esse capítulo 3, nós vemos Moisés sendo proibido de entrar na terra da terra prometida. É muito interessante, tá? Imagina que Moisés não poderia entrar na terra prometida. Contudo, ele vai e suplica ao Senhor. Olha o que diz no verso 23. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor. O Senhor soberano, tu apenas começasses a mostrar a esse teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus ou na terra capaz de realizar, no céu ou na terra, capaz de realizar as obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Imagina que ele está aqui numa oração. Moisés,
aquele homem que foi chamado por Deus, separado por Deus, ele diz: por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão, para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Imagina que ele intercedeu por Miriam, ele intercedeu por povo. Deus deixou de executar o povo por intermédio das orações de Moisés. Ele teve misericórdia de Miriam quando ela é tomada por lepra por conta de Moisés. Ou seja, ele falou assim: calma aí, deixa eu adentrar essa terra. Ele fez esse pedido encarecidamente ao Senhor. E é muito bela a resposta do Senhor. Olha o que ele diz: mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Imagina que daí Moisés faz como Adão e Eva. Ele busca culpar outras pessoas. Mas o Senhor irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Lembra-se que quando ele fere a rocha, ele fere porque ele quer. Tá? Não tem como ele culpar outra pessoa. A ação das pessoas não dita a sua reação. Você só tem controle sobre as suas atitudes, não sobre a atitude das outras pessoas. Então não se trata de como os outros agem, mas de como você age, de como você reage. Então, no final do verso 26, Deus diz: basta, declarou ele, não toque mais neste assunto. Olha a resposta de Deus. Ele intercede, pede, implora. Qual é a resposta de Deus? Basta. Basta. Então, nem tudo que nós pedirmos Deus nos concederá. Nós não temos este privilégio, Moisés não teve. Então, tem coisas que nós deveremos ter plena consciência que não são, para que possamos ter acesso. E glória a Deus por isso. Porque Deus é soberano e Ele sabe o que está fazendo muito melhor do que nós. Imagina que Ele manda ele, ficar quieto, não toque mais esse assunto, basta. Imagina que manifesta aqui um Deus irado. Verso 27. Suba ao topo do monte, pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Tá vendo? Aquele ditado que as pessoas olham: se Deus deixou você ver, então Ele vai deixar você... deixou você ver, você tocar, então você vai tomar posse. Não funcionou para Moisés, tá? Então essa é uma realidade. E ainda fez com que ele olhasse, né? Verso 28. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o e fortaleça, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bate-Peor. A herança de todo homem não é o que seus olhos contemplam, não é os lugares que ele pisa. A herança de todo homem só pode ser o Senhor. Senão, toda a riqueza que nós teremos não passarão de pó. Que nós possamos compreender essa palavra de Deus. Compreender o que o Senhor tem a nos dizer por intermédio da palavra, a maneira como Deus escolheu se revelar ao homem por intermédio da sua palavra, e nós confiamos única e exclusivamente nessa palavra. Todos os outros meios são meios falíveis. Nós confiamos a maneira inerrante que Deus fala por intermédio dessa palavra, e nós cremos que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender. Que o Senhor continue iluminando o seu entendimento, que você possa continuar lendo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas, comente, entre lá na lista de transmissão, veja quais são os assuntos. Nós temos uma lista de transmissão ali. Se você puder compartilhar aquela lista também, vai ser muito benéfico, porque ajudará outras pessoas também a conhecerem mais da palavra, a terem essa disciplina em ler a palavra todo dia. Continue lendo, que Deus guarde seus dias e que você manifeste justamente aquilo que o Senhor fez na terra, que você seja uma cópia dele. Tamo junto, um beijo no coração. Fui!